A gente vai conversar com o Roaldo Hamilton, está aqui com a gente no estúdio. Ele é professor de Engenharia Aeronáutica da ETEP Faculdades. ETEP, é assim mesmo? Obrigada pela presença. Antes de mais nada, eu te agradeço a disponibilidade em vir aqui. Mas a gente não vai ficar especulando sobre o acidente em si. A gente não vai ficar falando sobre prováveis causas, isso tudo seria especulação. À medida que as investigações vão avançar, a gente vai trazendo informações para vocês ao longo do programa ou dos próximos programas também. A gente pediu para que o professor estivesse no programa hoje para conversar com a gente sobre o intenso tráfego aéreo que temos, principalmente no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, já que essa informação já é conhecida há muito tempo, de que São Paulo é a cidade número 1 do mundo em número de aeronaves circulando, né, sobrevoando nossas cabeças todos os dias. Sim. Antes de mais nada, explica para a gente como é que funciona esse controle aéreo. O controle de tráfego aéreo de helicópteros é feito com as mesmas regras que o controle de tráfego aéreo de aeronaves de asa fixa, de aviões. São as melhores práticas recomendadas pela ICAO, um organismo internacional que regulamenta a aviação como um todo. Então, quando você está partindo de um heliponto, existe um controlador que você deve informar seu ponto de partida, seu destino e sua rota. Ele vai alocar você nessa rota para garantir que não vai haver nenhum problema de dois aparelhos estarem muito próximos um do outro, correndo o risco de colisão. Aliás, São Paulo é a única cidade do mundo que tem um controle aéreo de helicópteros, é isso? Controle aéreo de helicópteros não, as grandes cidades têm, mas São Paulo foi a primeira cidade a implementar um console de controle dedicado apenas e tão somente para helicópteros dentro da torre de controle de Congonhas. Já atendendo essa demanda enorme. Já planejando atender esse crescimento de voos dentro da cidade. Isso foi tão eficiente que, desde a implantação desse sistema, o número de ocorrências de advisory, de alertas de proximidade ou de quase colisão na região do entorno de Congonhas, que é onde essa torre está controlada, ela controla um quadrilátero de 67 km² ao redor de Congonhas, esse índice caiu para 0. Olha que bom. Então é como se existissem ruas imaginárias. Sim, existem rotas imaginárias. Rotas que seriam avenidas por onde esses helicópteros passam. Sim. E quando você vai se deslocar de um ponto A até um ponto B, como o helicóptero voa muito baixo, é difícil ter cobertura de radar, porque os prédios interferem. Então você tem que estar reportando à torre de controle qual é a sua posição, qual é a sua velocidade, qual é a sua altitude. Tá. De preferência com o transponder, que é um equipamento que capta esses dados do sistema de controle da aeronave e disponibiliza isso em rádio, de preferência com o transponder ligado, para que todas as aeronaves ao seu redor saibam exatamente quem você é, onde você está e para onde você está indo. Então, com essa medida, né, com essa implantação desse sistema de controle aéreo, conseguiu-se reduzir a 0 as causas em função de encontros, como você colocou aqui. Os advisories Mas zeraram. quais seriam, então, as causas mais frequentes de acidentes com helicópteros? As causas mais frequentes são perda de controle em voo, quando o piloto não consegue manter o domínio sobre a aeronave. Tem que lembrar que Mas isso por algum problema pré-existente na aeronave? Algum problema mecânico? Não, é uma questão de ambiente. Lembra que o helicóptero está voando a 170 km por hora, 200 km por hora, a uma altura de 300, 500 metros. É baixo e rápido. Então, você está muito suscetível a correntes de vento, a revoadas de pássaros ou a percepção de obstáculos não planejados no seu plano de voo. E isso pode levar à perda de controle por parte do piloto quando tenta fazer uma manobra ou para corrigir sua atitude em função de algo inesperado. Isso é considerado falha humana? Falha humana diante de um evento extraordinário? Eu não classificaria como falha humana, porque é uma condição limítrofe. Você está colocando a operação da aeronave totalmente na mão de um piloto numa condição, num ambiente que é bastante difícil de ser monitorado. Sim. Então, eu não como a gente está dirigindo um carro, de repente cruza alguma coisa na frente que a gente não consegue desviar, enfim, acaba colidindo. Exato. A segunda causa mais frequente de acidentes é a colisão de contra obstáculos de solo. Então, você tem árvores, você tem fios de alta tensão, você tem objetos que são de difícil percepção por parte do piloto, e numa manobra de aproximação você pode ter uma colisão com um objeto desses. E em a terceira maior causa de acidentes com helicópteros são problemas técnicos com o equipamento, com o motor. Tá. Isso são dados que o CENIPA publica, está disponível para acesso ao público, né? Tá. A gente tem um número impressionante de helicópteros registrados no Brasil, né? Sim.
2.119 helicópteros, é esse número que chegou até mim. E São Paulo concentra a maior parte, a maior fatia desse filão, né? Alguma coisa em torno de 500 helicópteros voando dentro da cidade de São Paulo. São cerca de 2.000 pousos e decolagens por dia. Mas a gente tem uma condição de saber quantas dessas aeronaves estão transportando pessoas, quantas são exclusivas para imagens ou emissoras, enfim, tem uma divisão quanto a isso, ou tem um limite a que a gente pode chegar? Não foi estabelecido um limite para a comunidade de aeronaves operando no espaço aéreo de São Paulo, mas existem duas instâncias, dois níveis de controle sobre aeronaves. Existe o controle de aeronavegabilidade, que são as condições mecânicas do sistema aeronave e do piloto, da capacitação do piloto. Isso é feito pela ANAC. E existe também a questão das licenças para a operação. Então são duas instâncias. Uma garante que o equipamento e o operador estão em boas condições e capacitados para voar. E a segunda é uma licença para que tipo de voo eu vou realizar. Porque existem aeronaves que são exclusivas para táxi aéreo, para passageiros, e outras que não podem levar pessoas. Sim, mas é uma questão basicamente de licença. É como eu tentar dirigir... Não que a aeronave não esteja apta. Exato. É como eu dirigir o meu carro, que é placa cinza, como um táxi. É uma questão de licença. O carro está apto. Se eu for um motorista profissional, também estou apto. Mas por ser um carro placa cinza, eu não posso usar como táxi. É uma questão de licença. Certo. A gente não vai ficar, como eu disse anteriormente, especulando em cima do acidente, mas eu acho que eu gostaria de ouvir o seu parecer a respeito da idade das aeronaves. A gente ouviu a notícia de que a aeronave que caiu ontem, ela tinha em torno de uns 40 anos. Isso é considerado uma aeronave antiga, velha ou em plenas condições, dependendo da manutenção? Em aeronáutica, a gente costuma dizer que não existe aeronave velha, existe aeronave bem conservada, bem mantenida ou não. Você tem aeronaves da Segunda Guerra fazendo 2 pousos e decolagens diários em várias localidades do mundo. Quem já ouviu falar do Douglas DC-3 ou C-47, um avião da Segunda Guerra Mundial, que até hoje faz transporte de cargas em muitas regiões do planeta, inclusive regiões muito agressivas, como o Polo Norte. É tudo uma questão de você fazer uma boa manutenção na célula. Enquanto elas estiverem em boas condições, um avião antigo é tão seguro quanto um avião novo. Vamos falar um pouquinho do piloto? Como é que eu preparo? O que uma pessoa tem que ser ou fazer? Que tipo de curso e preparação para ser um piloto de helicópteros ou de aeronaves? Você vai se inscrever em uma escola de voo, você vai fazer voos sob supervisão de um instrutor, você vai fazer treinamentos teóricos, provas teóricas e ao cabo desse período de instrução, você vai fazer voo solo. Você precisa acumular uma certa quantidade de horas de voo solo para poder voar fora do ambiente de instrução. Aí, para se tornar um piloto comercial, você precisa fazer ainda mais horas de voo com um motor. Para aeronaves monomotor. Se você for passar para aeronaves bimotor, mais horas de voo sob supervisão e assim por diante. Você vai passar a sua vida inteira progredindo em termos de grau de complexidade de sistemas que você vai pilotar, mas o tempo todo você vai tendo que se preparar para fazer uso desses sistemas, inclusive com reciclagens constantes ao longo de toda a sua vida como profissional de voo. Tá certo. Quais são os primeiros procedimentos em caso de pane? Os pilotos costumam dizer que os anjos da guarda do piloto em caso de pane, primeiro são a torre de controle. A torre vai tentar encontrar o caminho mais curto e seguro para você tentar fazer um pouso. A segunda, no caso específico de helicópteros, é fazer uma manobra chamada de autorrotação. Se você perde o motor durante o voo, a impressão que as pessoas têm é que o helicóptero vai cair como uma pedra. Não é isso que acontece. O rotor principal, aquele que sustenta a aeronave, ele tem controle da inclinação da pá. Então, enquanto o motor está funcionando, a pá está voltada para baixo, empurrando o ar para baixo, gerando uma sustentação que mantém a aeronave no ar. Se eu por acaso vier a perder o motor, eu tenho a possibilidade de inverter o passo dessa pá. E ela vai funcionar como um catavento. Sabe aquelas sementinhas que você joga e ela desce devagarzinho, rolando? Ou aquele pirulito que a gente também pegava e girava assim? Funciona da mesma maneira. Então, a inércia da rotação e a velocidade de descida vão frear a aeronave. Amortecem a queda. E melhor ainda, quando está perto do solo, o piloto tem a possibilidade de retornar a pá para a condição de empuxo e usar a inércia do rotor
para produzir mais um amortecimento e fazer um pouso razoavelmente bem controlado. Essa é uma manobra que é extensamente treinada por todo o piloto do helicóptero, é frequentemente reciclada em simuladores em condição real. Até porque isso também ajuda, acredito eu, no preparo psicológico para que o piloto tenha a consciência, né, de uma situação limite como essa e de que ele tenha o controle emocional para fazer a manobra necessária, né? Normalmente os pilotos são tão preparados para esse tipo de emergência não prevista que eles são até mais frios do que você espera que um ser humano seja. Quem assistiu aquele filme Milagre do Rio Hudson, viu o piloto, o Scully, fazer uma declaração: não, nós vamos pousar no rio, com uma frieza, como se ele estivesse falando: este enfeite de mesa é muito bonito. Foi realmente um herói, né? Um herói e assim, um autocontrole emocional impecável. Essa é a meta de todo e qualquer piloto de aeronave. Impressionante que mesmo assim quiseram questionar, né, o trabalho dele, né? Uma loucura a história dele, realmente. Merece as homenagens por ter salvo tantas vidas. Merece. Deixa eu agradecer então a presença do professor de Engenharia Aeronáutica da ETEP Faculdades, Roaldo Hamilton. Vou deixar aqui também o site para você fazer contato, www.etep.edu.br. Muito obrigada pela presença aqui, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada.